Hoje, quanto mais eu leio a Bíblia, mais temor eu tenho na hora da minha oração. Mais temor. Vamos falar o português. Mais medo eu tenho de se colocar na presença de Deus. Tem um amigo meu, que eu estava comentando com ele também, que ele virou calvinista já há mais tempo que a gente. E ele falou para mim assim: pastor, sabe de uma coisa? Eu tenho medo de orar. Ele falou para mim, eu tenho medo. Não é medo de orar porque não saber o que falar. Ele tem medo de orar porque se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus não aceita qualquer oração. É ou não é? A Bíblia mesmo fala isso. E quando nós olhamos na palavra, os homens que se colocaram diante de Deus para apresentar tantos os seus sacrifícios quanto as suas orações, podemos usar o exemplo dos dois homens que nós falamos na rádio ontem, Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, sacerdotes, filhos de sumo sacerdote, se colocaram diante de Deus apresentando um fogo estranho. Na mesma hora, a Bíblia diz que o fogo caiu do céu e consumiu aqueles dois diante do altar, diante do Santo dos Santos, aonde está estampada as imagens dos ciúmes de Deus. A Bíblia fala isso. Ou seja, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Deus já estabeleceu o culto. Quando eu me coloco diante de Deus, as minhas orações têm que ser voltadas para Ele. E afinal de contas, sempre eu tenho que reconhecer os meus erros, os meus pecados. Afinal de contas, você erra todo dia. Todo santo dia você peca, você cai todo dia. O pecado bate a porta todos os dias na sua vida. Se você não pedir misericórdia todos os dias, meu amigo, ai da gente, eu né? E como disse Isaías, ai de mim, ai de mim. A gente vai falar sobre Isaías nessa noite. Isaías capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia. A gente vai mostrar hoje uma profecia que foi proferida pelo próprio profeta Isaías, tanto no Velho Testamento como ela foi aplicada no Novo também. E é aplicada para a gente no dia de hoje. A igreja em si, contemporânea, ela acha e ela demonstra que o evangelho é para todos. O evangelho é pregado para todos. De fato, o evangelho é apregoado a toda criatura. Mas não são todos que se convertem. Amém? O próprio Deus fala isso na palavra e a gente vai mostrar nessa noite. Isaías capítulo 6. Eu vou ler depois, eu vou explicar. Presta muita atenção, por gentileza. É como eu sempre falo, se alguém tirar sua atenção, saia do lado dessa pessoa, senta em outro lugar. Porque se ela não se preocupa nem com ela, ela não vai se preocupar com você também. Amém? Foca os seus pensamentos na palavra. Porque a Bíblia mesmo diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo é pela palavra. Não adianta chegar no término do culto, você não compreendeu a palavra, talvez pelo próprio Deus que não quisera que você compreendesse, mas muitos não compreendem porque ficam brincando o culto inteiro. E é verdade. Aí depois pedem oração para o pastor, se a palavra não foi enxertada na pessoa e ela não foi salva pela palavra, não é a minha oração que vai fazer alguma coisa na sua vida. Isso você pode ler na palavra inteira, meu Deus. É ou não é? Então, a palavra que liberta, a palavra que traz vida, é a palavra que purifica, é a palavra que tira as escamas dos olhos. Tudo é pela palavra. A base principal da igreja, como diz a confissão de fé de Westminster e a confissão de fé batista também, a base da igreja é a palavra. A igreja não está acima da palavra, a palavra está acima da igreja. Então a igreja faz tudo o que a palavra manda. O que a palavra não manda fazer, nós não fizemos. O que ela manda fazer, a gente faz. Nós não criamos historinhas no culto, criamos desígnios pautados no nosso coração para falar para você do jeito que nós achamos, você tem que seguir um caminho que nós... Não. Nós praticamos aquilo que está escrito na palavra. Isso se chama princípio regulador do culto. Era isso que os puritanos faziam. Tudo o que estava escrito eles faziam, e o que não estava escrito eles não faziam. Amém? Isaías capítulo 6. Eu vou ler e depois eu vou explicar. Por favor, presta muita atenção. Você que tem a Bíblia, acompanhe na Bíblia. Você que não tem, pode olhar para o pastor. A visão, Isaías capítulo 6. A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Olha só, os serafins tinham 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com as outras 2 eles voavam. Aí diz assim:
E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça, ou seja, da glória de Deus. Então disse eu, olha o que Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Como a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, olha só, presta muita atenção. Vai e dize a esse povo: ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Insensível é que não vai tornar sensível, o coração vai ficar bloqueado. Torna insensível o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desassoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Até aí. Depois a gente vai dar continuidade. Os obreiros podem sentar também. Presta muita atenção. Isaías, um profeta messiânico. A gente conhece Isaías como um profeta que viu a revelação de Cristo Jesus aonde? Na cruz. Você pode ver que o próprio livro de Isaías, ele demonstra, em Isaías 53:4 diz: verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Ou seja, Cristo se fez maldição no nosso lugar. A palavra também diz que maldito é todo aquele que for pendurado num madeiro. O próprio Isaías, ele teve a revelação messiânica. Ele viu o próprio Cristo. Mas não como Cristo era, como sombra, como a gente sempre fala. A igreja conhece Isaías dessa forma, sim ou não? Isaías foi um profeta antes exílio. Ele proferia o julgamento de Deus iminente que viria contra o povo de Israel. Que se o povo não se convertesse dos seus pecados, viria o rei da Síria e levaria o povo de Israel ao cativo. Seriam mortos à espada, morreriam à fome, morreriam à espada, morreriam na escassez. Ou seja, as palavras do profeta Isaías, que era proferida para aquele povo, eram palavras de julgamento, queriam acontecer. O povo não queria se converter, como você já viu no livro de Ezequiel, você já viu no livro de Jeremias, você já viu, como a gente sempre pregou, o livro de Oséias, quando Deus usa o casamento de Oséias para demonstrar que era o casamento da igreja com o mundo, que nasceram 3 filhos de Oséias, Jezreel, nascia também a desfavorecida e a não povo meu, Lo-Ruama e Lo-Ami, não é? Por meio de um casamento. Usou 3 filhos de Oséias, para mostrar que esses filhos de Oséias representavam o que o povo de Israel estava sendo com Deus. A infidelidade do povo de Israel. Você pode ler isso no livro de Oséias, capítulo 2 em diante. Deus usou esse casamento. Então, por meio dos profetas, tanto antes exílio, quanto no exílio e pós-exílio, a palavra foi pregada. Você pode ver que não faltou palavra, sim ou não? Era a maneira de trazer conversão para o povo, mas também a maneira de trazer destruição para aquele povo. O profeta Isaías, como conhecido, um profeta messiânico, pastor. Isaías, ele foi um profeta que viu a majestade santa, o rei celestial, o próprio Cristo que viria como sombra para salvar o povo de Israel, e não somente Israel, mas os gentios.
Seria uma estrada, e como diz a própria palavra em Isaías, capítulo 35, versículo 8, que ali haverá um caminho, um bom caminho, que se chama o caminho santo, o impuro não passará por ele. O caminho do Senhor, nem o louco errará o caminho, nem o louco. Veja bem, uma pessoa que ela é louca, ela tem atitude, vamos lá, uma pessoa que ela é louca, ela pode ter uma atitude certa, pessoal? Não, ela é toda atrapalhada, ela é louca, sim ou não? A Bíblia diz que nem o louco errará o caminho. A Bíblia diz que o impuro não passará por ele, porque esse caminho foi separado para o seu povo, o caminho santo. A gente falou domingo passado sobre o caminho. Quem estava no culto domingo passado? A gente não falou do caminho? O caminho é quem? É Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Cristo. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vimos que a palavra diz que o impuro não passará por ele. Quem que é o impuro? O homem do pecado consciente, sabendo do que pratica, sabendo do que cometera, sabendo daquilo que ele faz. Mas ele não vai passar pelo caminho santo, porque o impuro não passará por ele. Isso a própria palavra de Deus fala no próprio Isaías. E se a gente for olhar no próprio Isaías, capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz assim, que os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Os pecadores e os transgressores, os iníquos, os homens da perversidade, os homens da imoralidade, os homens amantes de si mesmo, os homens presunçosos serão destruídos. A gente não olha na palavra da verdade, o próprio Deus com aconchego e cordas de amor, atraindo essas pessoas do pecado para continuarem na mesmice. Não tem isso na palavra. Ele chama o povo ao arrependimento. E quando Isaías é chamado por Deus, a Bíblia diz que tem uma visão da glória do Senhor, que as suas vestes caíram sobre o templo. Ou seja, diante do altar no Santo dos Santos, a glória de Deus era tanta que Isaías apenas viu a orla do seu vestido dentro do templo. E quando ele olha para o alto, ele vê os serafins, os anjos de Deus, entoando cânticos: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tinham 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés, com outras 2 voavam. O que quer dizer isso, pastor? A glória de Deus é tão grande, Deus é tão santo, que nem os próprios anjos conseguem contemplar a sua majestade, porque eles tampavam o seu rosto. E a gente hoje, totalmente blasfemo, totalmente impuro, se colocando diante da presença de um Deus santo. Por isso que eu digo, cada vez que eu oro, mais temor cai sobre mim. Eu creio que é com vocês também, com muitas pessoas dentro da igreja. Cada culto que ela ouve a palavra da verdade, mais temor vai vindo sobre ela. Quando ela se coloca diante de Deus, ela se preocupa até nas palavras que vão ser proferidas da sua boca. Isaías, ele tem a visão de Deus celestial nos céus do seu trono, juntamente com ele e os anjos, entoando cânticos e adorando a Deus. E ele via que dentro daquele templo a glória de Deus enchia, fumegava a sua glória naquele lugar. Só que uma coisa que me chamou a atenção em Isaías, estava falando com o obreiro hoje à tarde no escritório. Quando Isaías ele vê a glória de Deus, na mesma hora que a glória de Deus cai sobre aquele lugar, ele fala o quê? Ai de mim, estou perdido. Coisa interessante, né? Ai de mim, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu o pecado dele e, acima de tudo, ele sabia, como todo o Velho Testamento mostra, e também tem partes do Novo Testamento que mostra que Deus é um Deus vingativo. Um Deus que não tolera pecado. Um Deus que não leva por inocente o culpado. Não leva. Isaías sabia isso, e até se ele olhasse pelo próprio livro que ele escrevera, que ele que foi o autor do livro, e como está escrito no capítulo 1, versículo 28, que a gente acabou de ler, que os pecadores seriam destruídos, quando ele vê a glória de Deus,
o que caiu sobre ele? Temor. Porque ele sabia que ele seria destruído. Isso é o que veio na mente dele. Se os pecadores não permanecem diante da presença de Deus, a primeira coisa que vem na cabeça dele: eu vou morrer. Estou perdido. Ai de mim. Ai de mim. Alguns pontos principais na vida de Isaías. Se colocou diante de Deus com temor e tremor. Temor e tremor. Segundo ponto, reconheceu os seus pecados. Reconheceu o seu pecado. E depois que Deus purificara ele do pecado, foi grato a Deus. Então envia-me a mim. Amém? Para vocês verem, a Bíblia mesmo fala. Se você estudar sobre Isaías significa Deus é salvação. Ou no hebraico, né? Yershayahu. Como é que é o nome de Jesus no hebraico? Yeshua. Isaías é o quê? Yershayahu. Deus é salvação. É o mesmo nome que é atribuído a Cristo. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a nossa bandeira. Se você olhar para a palavra, o mesmo nome que é atribuído a Cristo, o mesmo significado é atribuído a Isaías. Porque da mesma forma que o Isaías proferiu as palavras de julgamento eminente que cairia sobre Israel, depois do julgamento cairia a restauração e a resplandecência da glória de Deus sobre aquele povo que viria por Cristo Jesus. Você pode ver que passa Isaías, passa Jeremias, passa Ezequiel, passa Daniel, passa Oséias, Obadias, todos os profetas menores, depois vem a glória do Senhor entregando o seu único Filho, Cristo Jesus, naquela cruz, para que houvesse salvação no meio daqueles que não teriam salvação e no meio daqueles que não foram de fato separados por Deus, que eram os gentios. Nós cremos que antes da fundação do mundo, Deus já escolheu quem seria salvo, sim ou não? Mas se você olhar o Velho Testamento, a Bíblia diz assim, que Deus veio para os seus, mas os seus não aceitaram, não é? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não aceitaram. Depois que Cristo vem à terra, e Jesus vai caminhar e vai até a casa de um fariseu, e uma mulher, ela se deleita nos pés de Jesus. E quando ela se deleita, Jesus estava lá falando com o fariseu, e ela queria que Jesus olhasse para ela. Jesus falou: não é justo que eu tire da mesa dos filhos de Deus para se deleitar aos cachorrinhos. Os gentios eram considerados como cachorrinho, como cachorro, como pessoas que não tinham nenhum valor para os judeus. Até hoje em dia, se você for em Israel, os gentios são como cachorro para os judeus. Jesus na mesa, claro que era para demonstrar a fé daquela mulher. Não é justo que eu tire da mesa do Filho de Deus. Tinha na frente dele um judeu. Não é justo não. Aí ela fala assim: Senhor, até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, os cachorrinhos comem. Jesus encontrou fé naquela mulher. Sabe quando começa o evangelho para os gentios? Quando Pedro tem a visão de um lençol de frutos e animais impuros que descia sobre ele. E Deus falava assim: Pedro, come esses alimentos. Pedro, como um bom judeu, diz: que isso, Senhor? Desde a minha meninice nunca se entrou nada impuro dos meus lábios. Eu não vou comer. Deus falou assim: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Na mesma hora, no mesmo momento, teve a revelação que o evangelho não era só para os judeus, era para os gentios também. E na mesma hora teve a revelação para um centurião chamado Cornélio, que o anjo aparece para ele e fala: Cornélio, bem-aventurado é você, porque as suas orações foram ouvidas, as suas esmolas foram recebidas por Deus. Vai e chama a Pedro para que revele o evangelho para ele. Lá Cornélio pede para que os seus servos chamem Pedro. Pedro vai e começa a pregar o evangelho para Cornélio, que era um gentil, e ali o evangelho é expandido em toda a Judéia, em toda Israel, em toda Jerusalém. O evangelho não ficou só para os judeus, foi espalhada para os gentios. Hoje, por isso que nós estamos aqui. Porque se o evangelho não se espalhasse aos gentios, nem a gente se salvaria. Amém? Nem a gente se salvaria. Mas como houve morte de cruz, o sacrifício perfeito, que como diz o próprio livro de Hebreus, que bastou apenas um sacrifício perfeito, que foi um único sacrifício de Cristo, hoje nós temos vida por intermédio dele. Os nossos pecados foram apagados. Hoje nós temos
privilégio, e como nós pregamos domingo passado, o privilégio dos crentes de ter acesso à presença de Deus. Privilégio. Isaías foi um profeta em Jerusalém. Ele pregou mais ou menos por cerca de 40 anos, ou 60 anos. Alguns historiadores dizem 60, outros dizem 40. Foi em meados de 40 e 60. Ele viveu mais ou menos esse tempo de 740 a 701 a.C. E quando ele prega, ele não tem só a revelação de Jesus não, pessoal. Ele tem a pregação da destruição iminente de Jerusalém. Por isso que eu falo, a gente pegar o texto que só nos agrada é muito fácil, não é? Agora, ver todo o contexto da palavra, que quando Isaías foi chamado para proferir destruição, e depois foi para proferir a renovação de Israel, a aliança que viria por meio de Cristo Jesus. Tudo bem, pastor, nós entendemos que hoje Cristo veio para nós, gentios, homens que não tinham capacidade de salvação. E como diz a própria palavra no Velho Testamento, que Noé, Daniel e Jó, sim, seriam salvos pela sua justiça, mas os seus filhos não seriam salvos. Mas hoje nós não somos salvos pela nossa justiça, porque a Bíblia mesmo diz que o justo não será lembrado pela sua justiça, o que será lembrado nele é a sua iniquidade e o seu pecado. Se for pelas obras, a graça já não é graça. A palavra de Deus fala isso, se eu não me engano, no livro de Romanos. Ou seja, hoje nós temos liberdade e livre acesso ao Pai, porque assim como Isaías proferiu a destruição de Israel, assim também ele proferiu a vinda do Messias. Há muitas igrejas que elas têm uma visão errada do capítulo 53 e versículo 4 de Isaías, que eu acabei de citar. Verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Aí ele diz assim, isso acontece muito nas igrejas contemporâneas, as igrejas neopentecostal, do novo Pentecoste. Você não pode ficar doente, porque ele prometeu na palavra dele, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, sim ou não? Então, um cristão não pode ficar doente. É isso que eles falam. Então, o cristão não pode morrer. O cristão tem que ser eterno. Agora, se a gente for olhar para o mesmo versículo que diz que levou os nossos pecados sobre si, vocês não têm pecado? Ei, gente? Mas está falando que ele levou sobre si os pecados também? É ou não é? Ele levou os pecados e levou as nossas feridas. Então, não é para mim mais ter pecado e muito menos ficar doente. Não, pessoal. Isso está falando depois da consumação dos séculos. Quando Jesus fala assim, que do pecado não me lembrarei mais e jogaria no mar do esquecimento, é depois da consumação dos séculos. Depois que Cristo arrebatar a sua igreja, de fato, nós subiremos com o corpo glorificado. A Bíblia diz que não haverá choro, nem dor, nem sofrimento. Então nós vamos subir com o corpo glorificado, não vai ter mais doença. Não vai ter mais nada na nossa vida, na nossa carne, que pode atribuir hoje como muitos cristãos que vivem na igreja doentes. É ou não é? Se eu perguntar para aqui quem tem doença, ou quem tem algum problema, muita gente vai levantar a mão. É ou não é? Pô, mas a palavra prometeu. Não, é uma visão errada do evangelho. Se ele levou os nossos pecados, nós continuamos com pecado ainda. Somos justificados do pecado mediante a fé em Cristo Jesus, sim. Agora, de fato, quando o pecado for arrancado de vez da nossa vida, vai ser no dia da glorificação. Enquanto isso que somos justificados, nós temos pecado. Só que o poder do pecado não é mais forte na nossa vida quando era como nós estávamos no mundo. Somos santificados pelo Espírito Santo agora que nós vivemos em terra forasteira e peregrina, sim ou não? Em terra estranha. Somos ou não somos? Somos santificados por Ele. O pecado que outrora vinha sobre nós como condenação, como diz a própria palavra de Deus, somos convencidos pelo Espírito Santo. Então somos santificados por Ele. Mas no último dia será o papel de Deus, a glorificação. Aí não vai ter mais pecado, não vai ter mais doença, não vai ter mais nada. Então essa visão de Isaías, que ele teve de Isaías ali 53:4, é depois da consumação dos séculos. Amém, pessoal? Isaías, ele coincidiu com o início já, se você ler a história, da expansão para o oeste do Império Assírio, que ameaçava então destruir Israel.
Quando Deus ele usa o profeta Isaías para proferir essas palavras de destruição, esse rei da Síria já estava se preparando para vir contra Israel. E destruiu Israel? Sim ou não? Destruiu por causa do pecado do povo. Isaías ele foi casado uma única vez, com uma mulher só. A Bíblia fala sobre essa mulher no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 3, e dá um nome figurativo para ela como profetisa. Porque alguns historiadores entendem que ela profetizava também, juntamente com ele. Eles tiveram 2 filhos. Esses 2 filhos também é muito interessante, que eles dão a mesma ênfase dos filhos de Oséias, mesmo significado, ou seja, para a destruição do povo de Israel. Isaías teve 2 filhos, e esses 2 filhos, quando tem, Deus fala assim: Isaías, coloca o nome dos seus 2 filhos. Um vai se chamar Maher-Salal-Hasbaz, é nome hebraico, né? É muito difícil, mas significa rápido até os despojos. E outro, Sear, Jasub, um remanescente, voltará. Os 2 filhos de Isaías seriam 2 nomes figurativos eminentes na profecia de destruição de Israel. Esses nomes eram simbólicos, como eu acabei de falar, e tinham um significado que se referia à própria profecia dele, à mensagem que seria falada para o seu povo. O primeiro, que significa um remanescente, estava apontando para o juízo iminente, que o povo seria submetido. O povo de Israel seria submetido devido ao ataque assírio, mas também apontava para a promessa de restituição. Como eu acabei de falar, remanescente voltará. Deus iria dar uma outra chance, uma oportunidade para o povo ser salvo, por intermédio de Cristo Jesus. E o outro filho dele, que é rápido até os despojos, vamos lá, Maher-Salal-Hasbaz, rápido até os despojos. Esse significa veloz e apressa, se fazia referência à destruição que Deus traria sobre a Síria, Israel e também Judá, depressa. A destruição seria depressa. Pastor, Deus vai dar mais uma chance. Não, a chance foi dada. A destruição viria. O povo iria padecer e sofrer por ter rejeitado a palavra da verdade. Hoje em dia, deixa eu falar uma coisa com vocês que aconteceu semana retrasada, semana passada, para que você possa ter conhecimento do que aconteceu e você possa ter uma resposta para isso. Porque o ateu, ou muitos cristãos lá fora, ou muitas pessoas que não são da igreja, eles fazem essa pergunta. Não teve no Paraná agora aquela mãe que matou os 2 filhos? Matou os 2 filhos e deixou os filhos 14 dias no apartamento? Sim ou não? E ela tinha a vida dela normal? Vocês viram? Quem viu essa notícia? A mãe matou os 2 filhos, foi semana passada? A mãe matou os 2 filhos, era um filho e uma filha, eu não sei, mas matou as 2 crianças e deixou 14 dias dentro do apartamento morta. Ninguém percebia. Não fedia, porque estava frio. Um cadáver no frio é muito difícil de se decompor, você sabe disso. E durante 14 dias a mãe ia trabalhar, a mãe fazia as suas tarefas em casa e ninguém percebia nada. Aí vieram me justificar. E Deus? Cadê Deus nessa hora? Por que Deus, como Ele é Deus, Ele deixou essa mãe fazer isso com os filhos? Por que Deus, sendo Deus, Ele não teve misericórdia dessas crianças inocentes? Aí eu falei, vem cá. E eu estava quieto. Aí eu falei assim, vem cá. Primeiro ponto, a Bíblia não diz que criança é inocente. Né? Não tem nenhuma passagem bíblica que diz isso. Eu vejo que a criança já nasce com pecado. Não estou dizendo que a criança morreu porque ela estava em pecado, não. Outra coisa, permitir não é a mesma coisa que causar. Deus permitiu, mas Deus não causou aquilo. Totalmente diferente. Mas por que Deus permitiu? Vamos a alguns sermões atrás que a gente pregou. Se fosse no dia de hoje, aquele povo de Israel, no livro de Lamentações, e as mães que gritavam nas ruas, bem fora melhor e bem-aventurado aqueles que morrerão à espada, do que aqueles que estão padecendo de fome. O que as mães faziam? Pegavam seus filhos, as suas crianças, e coziam numa panela com água fervente, depois comiam seus filhos. O próprio Deus que fazia isso, meu Deus.
Aí me perguntam, cadê Deus? E por que houve isso? Por causa do pecado de Israel. Eu falei para o obreiro no escritório, você nunca vai ver isso numa família cristã, uma família temente a Deus, você não vai ver isso. Alguma coisa de errado tinha com aquela mãe, é ou não é? Alguma coisa, algum pecado sério tinha com aquela mãe. Isso se chama ira de Deus. Não cabe saber a maneira em que a criança morreu, porque para nós basta que a salvação das suas almas foi certeira. Porque criança, é como eu digo para o obreiro, para os obreiros, uma criança, ela não é inocente. Mas se ela morreu uma criança, não tem como dizer que ela foi para o inferno, porque ela não praticou o pecado consciente, o pecado consumado. A Bíblia diz que o pecado consumado gera a morte. Qual é o momento, pastor, que uma criança pode ser lançada no inferno? A partir do momento que ela tem consciência daquilo que ela está fazendo. Toda criança nós entendemos que tem pecado, todas nascem em pecado, todas as crianças não são puras, não, porque não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Por que Deus deixou acontecer isso? Pode ter certeza, tinha pecado muito grave na vida daquela mãe. O que Isaías diz? Por acaso, não fui eu que criei as trevas? Não fui eu que criei a luz? Deus fala assim, não fui eu que criei o bem e não fui eu que criei o mal. Eu, Senhor, faço todas. Quem que criou o mal? O próprio Deus. O mal circunstancial, não o mal moral. O mal moral habita dentro da gente, que é o pecado consciente que a gente pratica. Agora, o mal circunstancial é aquele que o próprio Deus, ele permite que aconteça na vida de muitas pessoas. Esse é o mal circunstancial. É um pecado, digamos, que o homem comete consciente e depois ele paga o preço. Amém? Então, quando alguém perguntar para vocês assim, vem cá, cadê Deus? Por que Deus deixou acontecer isso? Aí você pergunta, e o pecado que a mãe praticara? E as coisas escondidas que a mãe fazia? Deus permitiu, mas não foi Deus que causou. Tem tantas desgraças que acontecem no mundo que Deus permite, mas não é Ele o causador. Amém? Deus permitiu que Nabucodonosor destruísse o seu povo. Deus permitiu. Deus permitiu, como diz a própria palavra, e foi por meio dele mesmo que o fogo caiu dos céus e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Lá tinha crianças, muitas crianças, lá tinha mulheres virgens, tinha muitas mulheres virgens, lá tinha justos, aparentemente tinha muitas pessoas sérias, mas o fogo destruiu todo mundo. Foi salvo só, entre aspas, salva do fogo, somente 3 pessoas. Ló e as suas 2. Mas por que as 2 filhas de Ló foram salvas? Tudo tem um propósito. Porque a mulher de Ló morreu como estátua de sal. E se essa mulher, como morreu, a geração de Ló estacionaria ali, não iria dali para frente. As filhas de Ló falam assim, peraí, nossa mãe morreu. A nossa geração daqui em diante não terá mais fruto, ou não terá mais semente. Vamos se deitar com o nosso pai, e vamos então ceder filhos a ele, aonde acontece que as filhas de Ló tiveram relação com o pai, e ali nasceram filhos e filhas. E aí continua a geração de Ló. Pastor, isso não é pecado? Velho Testamento, pessoal. Velho Testamento. Amém? Velho Testamento, se a mulher ela fosse estéril, não pudesse dar filho, o homem poderia casar com outra pessoa. Mas tendo essa mulher estéril dentro de casa também. O homem podia ter mais de 2 esposas. Amém? Isso era Velho Testamento. Então, se a gente for olhar pela palavra da verdade, meu amigo, a gente vai ver que não é da maneira que a gente entende, é da maneira que o próprio Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. E diante desse relato da convicção de Isaías, e é uma coisa magnífica, que Isaías ele foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, e foi o único profeta que eu olho na Bíblia, que quando Deus aparecera para ele, porque não foi só para Isaías que Deus aparece, quando Deus apareceu para Isaías, logo de imediato ele treme e estremece, e ele confessa os seus pecados. Vamos lá, outras pessoas que Deus apareceu, Moisés, na sarça que fumegava e não se consumia. Deuteronômio 34:10 diz que Deus apareceu para Moisés e falou com ele face a face. A palavra fala isso. A palavra fala no livro de 1 Reis, capítulo 19,
que Elias, o profeta de Deus, que orou praticamente por 16 segundos, e o fogo caíra do céu e matou os profetas de Baal, consumiu o holocausto. A Bíblia diz que Jezabel, ela ouve falar de Elias e ameaça Elias. Jezabel manda matar todos os profetas e ameaça Elias. Elias foge para o monte Moabe. E quando Elias chega lá, ele começa a se esconder. Ele fica debaixo de um zimbro, com medo que Jezabel pudesse matá-lo. E Deus aparece para Elias. Primeiramente vem um anjo e bate nele. Está aqui, Elias, come e bebe, porque o teu caminho é grande. Na mesma hora ele dorme de novo. Lá o anjo sacode ele de novo. Ele sobe o monte, ele se esconde numa caverna. 1 Reis, capítulo 19. Ele se esconde numa caverna. E quando ele se esconde numa caverna, a Bíblia diz que acontece um vento muito forte, um vento de tempestade. A Bíblia diz que o Senhor não estava ali. Depois aparece uma mancha de fogo na frente de Elias. E Deus não estava ali. Depois aparece, a Bíblia diz, um siso suave, um vento suave. E a glória do Senhor apareceu para Elias. Só que Elias não se constrangiu. Elias falou para Deus: Senhor, mataram os teus profetas e restou somente eu. Ele queria se justificar. Eu fui fiel a ti, Senhor. Ele queria mostrar que ele foi fiel. Isaías não. Isaías reconheceu os seus pecados. Depois Deus aparece para Ezequiel. Da mesma forma, quando Deus aparece para Ezequiel, aparece numa nuvem de tempestade. Numa nuvem de tempestade. E ali aparecem os seres viventes que é falado em Apocalipse. Deus apareceu para ele. Também não se constrangiu da mesma forma que Isaías se constrangiu. A coisa mais interessante da passagem de Isaías que eu olho e relato foi que, quando ele se constrange, a Bíblia diz que um anjo tirou uma brasa viva do altar como uma tenaz e tocou nos seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado e ele foi purificado. Seus lábios foi purificado. Depois que ele reconhece os seus erros, o Espírito Santo, por forma de anjo, vamos lá, usar nos dias de hoje. Depois que você ora e você reconhece os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, a sua iniquidade, biblicamente falando, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e te convence do pecado, e ele se aposta dentro do eleito, e não se fazem apenas 3, serão 4, porque o meu Espírito testifica com o Espírito Santo que somos chamados de filho. Ou seja, a própria palavra de Deus mostra isso. Quando nós reconhecemos os nossos erros e os nossos pecados, quando nós se constrangimos, mas é um constrangimento sincero, foi o que Isaías fez: eu estou perdido, ai de mim. Quantas pessoas que quando vão orar, chegam diante da presença de Deus, e nem sequer lágrimas caem dos seus rostos, e nem sequer reconhece os seus pecados da semana, ou do dia, ou do mês, sei lá. Tem gente que não confessa pecado, quer chegar diante da presença de Deus, pedir. Não, Deus não é seu garçom, não. Você tem que pedir somente uma coisa para Ele, é que Ele venha ter misericórdia. Se os próprios anjos tamparam o rosto, quem somos a gente para entrar na presença de Deus de qualquer jeito? É como eu falo, quando a gente ora aqui no domingo, depois da palavra, o quanto de pessoas frias no culto, você não tem noção de quantas pessoas que são frias no culto, não oram, ficam de olho aberto, mexem no celular, como se nada tivesse acontecido. Eu falo para você, fique em casa, não vem para a igreja, é muito melhor você ficar em casa. Porque se não acontece o que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú, o fogo do Senhor há de consumir vocês no último dia. E vocês não querem isso, né? Vocês querem ser consumidos? Hein? Vocês querem ser consumidos com o fogo do juízo de Deus? Vocês querem que o rei de Edom, com as suas vestes tintas, manchadas de sangue, esmaguem, como diz a própria palavra de Deus, que o dia da vingança estava no seu coração. Eu sozinho pisei as uvas no lagar, porque somente eu e não tinha quem me susteve. Leia Isaías 63, você vai ver. Isaías proferiu isso. E a mesma passagem se encontra no livro de Apocalipse. Pastor, é Velho Testamento. É?
Apocalipse também fala isso. Ele vai esmagar o pecador como se esmaga a uva na vide, como se esmaga no lagar. Mesma coisa. Mesma coisa. Por isso que eu digo, toma cuidado do jeito que você se coloca diante da presença de Deus. Não é de qualquer jeito. Cuidado das palavras que são proferidas da sua boca. Cuidado. Pelas palavras vos serão justificados e por elas condenados. A Bíblia não fala isso? Nós vamos ser justificados e também condenados. O Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra. Quando se colocares diante do Senhor, sejam poucas as tuas palavras. Poucas as tuas palavras, porque você tem que pensar antes de falar, você tem que saber o que você vai falar, mesmo que o próprio livro de Salmos 139 diz: Senhor, antes das palavras saírem da minha boca, tu já sabias o que eu ia falar. O Senhor já sabia o que a gente ia falar, só que nós seremos julgados pelas palavras que serão proferidas na nossa boca. Também diz: por acaso pode de uma fonte de água doce jorrar água amargosa? Hein, pessoal? Não adianta. O ímpio sempre vai ser ímpio. O justo sempre vai ser justo. Aquele que foi justificado por Cristo, porque ele foi comprado por um alto preço. Não foi por prata, nem por ouro e nada perecível, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Amém? Isso ficou notório na vida do profeta Isaías, que após reconhecer o seu extremo pecado, Deus usa um serafim para tocar nos lábios dele. E hoje, a gente pode dizer que a brasa viva e que foi utilizada do altar pode ser tocada nos nossos lábios, pessoal? Ei, gente, eu posso dizer que sim. Eu posso dizer que existe uma sombra no Novo Testamento, que essa brasa viva possa se assemelhar à mesma coisa que a gente toca nos nossos lábios todo mês. Alguém sabe? A Santa Ceia. A Bíblia não fala que através da Santa Ceia nós teremos parte com Ele? Então, quando nós pegamos a ceia e nós participamos desse momento sacro, o maior sacramento da igreja, naquele momento está sendo purificado dos pecados, das iniquidades. Porque se você não participar, você não tem parte com Ele. É o maior momento que o cristão deveria ter reverência. Por isso que nós, juntamente, semelhante aos puritanos, como eles faziam no passado, na velha Inglaterra, antes da Santa Ceia, se preparavam uma semana antes, leitura bíblica, oração, vida piedosa, seus filhos na mesa, junto com o pai, com a mãe. Os filhos não faziam o que eles queriam, estavam juntamente com os pais, com vida piedosa. Nós vamos participar do maior sacramento da igreja, domingo que vem, Santa Ceia. É o momento em que a brasa viva vai ser tirada do altar e vai tocar nos nossos lábios e seremos purificados dos nossos pecados. Aí Deus fala, como Ele falou para Isaías: a quem eu enviarei? Será que você tem condição de falar? Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Pessoal? Porque muitos aqui não vão ser tocados dessa brasa viva. Muitos aqui não vão ser purificados dos pecados no sacramento. Muitos aqui não vão ser purificados pela boa palavra, não. Muitos não vão ser. Olhando para a palavra da verdade, quando Isaías foi purificado, Deus coloca um posicionamento na vida de Isaías, para ver se realmente Isaías foi purificado. Isaías, a quem eu enviarei? Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Mas uma coisa interessante, que quando eu estava olhando, porque eu não quero focar o chamamento de Isaías, eu quero focar o evangelho que é pregado aos cegos espiritualmente falando. Olha só, versículo 8. Vocês estão entendendo, gente? Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja
Desculpe no que eu vou falar aqui agora, mas tem gente aqui nessa noite na igreja que nunca vai se converter e nunca será salvo. Nunca. Pastor, mas espera aí, como assim? O que é que Deus falou para Isaías? Você vai pregar, mas o que você vai pregar vai endurecer o coração do povo. Você vai pregar, mas o que você vai pregar vai cegar a visão daquele povo para que eles não vejam a palavra e nem ouçam a palavra e que eles não se convertam e não sejam salvos. Isaías fala: até quando, Senhor? Até quando? Até que Israel seja totalmente destruída. Eu falei para os obreiros e também já preguei muitas vezes aqui: a palavra de Deus, ela é o maior testemunho contra nós no dia do juízo. A palavra de Deus, maior testemunho, será testemunha no último dia. Estaremos a gente diante do tribunal de Deus para ser julgado pelas nossas obras. E juntamente com a gente virá à tona toda a palavra que fora pregada. Esse povo aqui, sabe por que eles foram cegos? Porque não ouviram a palavra que foi predita pelos profetas de antes. Foi pregado, não quiseram ouvir. Foi pregado, rejeitaram a palavra. Então vocês querem assim? Pior coisa que tem na vida de uma pessoa é quando ela não compreende a palavra da verdade. E não porque ela não quer, é porque o próprio Deus cegou os seus olhos, endureceu o seu coração. Está escrito na palavra. Tem gente que vai morrer e vai ser condenado mesmo ouvindo a palavra. Vai ter gente dentro da igreja que vai morrer, e como eu sempre falo, não tenho medo de falar isso, e 300 vezes eu falo se for necessário. Vai ter gente dentro da igreja que vai morrer e eu vou estar fazendo velório para pessoas que estarão indo em direção ao inferno. Pode ter certeza disso. Pastor, mas está escrito em Isaías 11, 6, 10, isso é Velho Testamento. Esse Isaías era uma profecia, uma visão, uma revelação ou uma sombra. Você pode abrir agora no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 11, para a gente encerrar. Uma pessoa que ela morre e ela vai para o inferno, ela chega diante de Deus e diz: espera aí, Senhor, o meu pastor pregou isso, eu aprendi a vida toda que era isso. Não, você tem isso daqui em casa. Amém? Você tem a Bíblia em casa. O que ele pregou, você pregou e você acatou e não foi ver se o que estava sendo pregado estava certo ou errado. Você aceitou. Deus não levará por inocente o culpado. Você tem Bíblia em casa. Antigamente Deus falava por meio de revelações e profecias. Hoje Ele fala por intermédio da sua palavra. Amém, pessoal? Não somente essas duas, como eu já mostrei um pastor presidente da Assembleia de Deus, que entrou, eu estava no dia da limpeza da igreja. Ali atrás ele entrou em contato e ele disse que ficou surpreendido pela palavra que a gente prega aqui. Isso é várias pessoas. Então a palavra está sendo pregada. Amém, pessoal? Ou seja, Isaías, quando foi chamado por Deus, é pregado a palavra, porém da maneira que endureceu o coração do povo. Você vê em Isaías 6:8. Agora Marcos 4:11 diz: olha só. Ele lhe respondeu. Vamos no 10 primeiro para você entender. Marcos 4:10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E aí? Está escrito na palavra, tanto no Velho quanto no Novo. O que foi proferido por Isaías foi proferido pelo apóstolo Marcos também. Ou o próprio apóstolo Marcos escreveu e foi essas palavras proferidas pelo próprio Cristo Jesus. Amém? O evangelho é pregado. Pastor, eu estou pregando, mas a pessoa não quer, não se preocupa. Você pregou, fez a sua parte. Se ela não entendeu, não compreendeu, é porque o sermão que você pregou já era para cegar os olhos dela mesma, para que elas venham ser condenadas no último dia. Volto a frisar, olhando para esses dois textos, tem pessoas aqui dentro que nunca vai se converter. Nunca. Nunca, nunca, nunca. O mundo vai se acabar, Jesus vai arrebatar as suas ovelhas, o seu rebanho,
e essa pessoa não vai se converter. Ela pode ver sinal, ela pode ver maravilhas, para que maior os exemplos do passado. Que o povo de Israel via o mar se abrir, via o fogo descer, via o maná cair do céu, mas mesmo assim não criam. Meu Deus, se a gente visse hoje, chegasse numa praia e ver o mar se abrir, olha só, Deus existe de fato, nós vimos. Mas a Bíblia diz o quê? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E nós somos do grupo que cremos. Amém, pessoal? Vocês entenderam a palavra? Sim ou não? É isso que eu tenho para deixar para vocês. As palavras de vida eterna. Guarde no seu coração com ponteira de diamante. Que essas palavras sejam firmadas no seu coração. Agora, se você vai se converter, eu não sei, não cabe a mim saber disso. Cabe a mim pregar. O papel de conversão é do próprio Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé? Aplauda Jesus bem forte, Ele merece.